Bom, pessoal, vamos continuar então. Vamos fazer agora o bloco 6, certo? Das questões. A primeira questão diz o seguinte. A estrutura organizacional que subordina um funcionário a dois chefes simultaneamente se denomina estrutura linear. Falso. Estrutura linear tem o princípio da unidade de comando, né? Essa questão veio repetida. Segunda. Uma das consequências da estrutura matricial é evitar a ambiguidade. Ao contrário, quem evita a ambiguidade é a estrutura linear. A estrutura matricial, como eu posso receber ordens de especialistas diferentes, então pode acontecer a ambiguidade, inclusive gerar conflitos. Falso. Se no Ministério das Comunicações existir um servidor que esteja subordinado direta e unicamente a um chefe, mas receba orientações técnicas de outro órgão, essa situação caracterizará uma estrutura linha staff. Verdade. Só recebe ordem de um chefe, mas pode ter apoio do outro. Então, linha staff. Perfeito. 4. Caso o Ministério das Comunicações busque contemplar uma estrutura que disponha seus órgãos componentes em áreas especializadas em assuntos específicos e que possua servidores especialistas nesses temas, essa disposição caracterizará uma estrutura funcional. Perfeito. Se eu quero que dentro da empresa eu tenha pessoas especializadas em assuntos, a estrutura funcional é a ideal, que tem como princípio a especialização. 5. Atualmente, é recomendada a existência de estruturas organizacionais com uma amplitude administrativa que possibilite o menor número de colaboradores por chefia. Pessoal, tem que ter cuidadinho. Amplitude administrativa é a quantidade de subordinados que podem estar ao mando de um mesmo chefe. A gente pode ter uma amplitude ampla ou estreita. Hoje em dia, aliás, durante muito tempo se defendia a ideia que quanto menor, melhor. Só que hoje estamos na abordagem contingencial, na abordagem situacional. Então, não existe uma situação ideal. Então, hoje em dia, sabe-se que vai depender da situação. E aí, por exemplo, se eu tenho pessoas que exercem tarefas repetitivas, tarefas simples, que não precisam muita aproximação chefe-subordinado, eu posso ter muitos subordinados recebendo ordens de um mesmo chefe. Então, posso ter amplitude ampla. Agora, se eu tenho pessoas que exercem atividades complexas, atividades que precisam de um bom acompanhamento, então eu posso ter uma amplitude estreita. Tá certo? Então, dizer que é ideal aquela que tem o menor número de colaboradores por chefia é falso, porque a gente está na abordagem situacional. Vai depender da situação. Tá certo? Muito bem. Sexta. Uma das dimensões a ser verificada para a escolha da estratégia da organização é a análise do ambiente interno, por intermédio do efetivo conhecimento de suas forças e fraquezas. Verdade. Para poder elaborar as estratégias, eu tenho que analisar o ambiente externo e o ambiente interno. O ambiente externo eu vou analisar olhando as oportunidades e ameaças, o externo. O interno, suas forças e fraquezas. Perfeito. Sétima, em um cenário de crise, no qual se percebe a predominância de pontos fracos e a existência de ameaças, se configura o cenário ideal para a adoção da estratégia de crescimento. Bom, a gente vai ter que montar a matriz de Stevenson. Olha só isso aqui. O que é que Stevenson disse? A gente vai ter que... Peraí que caiu meu microfone. Mas vou te dizer, viu? Nas minhas aulas acontece tudo. Aparece barata, cai o microfone. Bora lá. Para poder elaborar as estratégias... Menino, que bicho grosso. Peraí, deixa eu botar um pouquinho mais fino. Pronto. Para poder elaborar as estratégias, eu tenho que tomar em consideração as variáveis externas e as variáveis internas. Aí, olha só. Se eu tenho mais ameaças e pontos fracos, eu vou procurar adotar estratégias de sobrevivência.
Se eu tenho mais ameaças e pontos fortes, eu vou procurar adotar estratégias de manutenção. Se eu tenho mais oportunidades, e pontos fracos, vou procurar adotar estratégias de crescimento. E se eu tenho mais oportunidades e pontos fortes, vou procurar adotar estratégias de desenvolvimento. Muito bem. Aí o que é que a questão fala? Em um cenário de crise, no qual se percebe a predominância de pontos fracos e a existência de ameaças, olha só, se eu tenho pontos fracos e ameaça, eu vou adotar a estratégia de sobrevivência. E a questãozinha diz o quê? Que vai adotar a estratégia de crescimento. Isso torna a questãozinha 7 falso. E a questão 8. Um cenário no qual predominam pontos fortes, mas há ameaças, se configura o cenário ideal para a adoção da estratégia de desenvolvimento. Ora, se eu tenho pontos fortes e ameaças, eu vou adotar a estratégia de manutenção. Olha só. Pontos fortes e ameaças, eu vou adotar a estratégia de manutenção. E não de desenvolvimento, como diz aqui. Então, aqui vai ser estratégia de sobrevivência. E aqui estratégia de manutenção. Isso significa que tanto a 7ª como a 8ª estão falsas. Questãozinha 9. Sabendo que a estratégia fornece o caminho que a organização deve trilhar, visando atingir um objetivo, pode-se dar como exemplo de objetivo atingir até o final de 2009 o nível de excelência na prestação de serviços ao público. E como exemplo de estratégia para atingir esse objetivo, a capacitação dos servidores permanentes em ferramentas de excelência no serviço público. Verdade. Objetivo, tudo aquilo que a gente pretende alcançar. Estratégia, como é que eu vou alcançar? Então, vou alcançar capacitando meus funcionários. 10. Visando a otimizar os custos da organização, uma estratégia que pode ser adotada é a centralização. Perfeito. A centralização ela é mais barata, ela consegue economia de escala, ela reduz os custos. Perfeito. Julgue os itens a seguir acerca da cultura organizacional. 11. A cultura organizacional existente no Ministério das Comunicações é a mesma dos demais órgãos públicos brasileiros, em suas 3 esferas, federal, estadual e municipal. É óbvio que está falso. É falso dizer que a gente vai ter a mesma cultura a nível estadual, a nível federal, estadual e municipal. A cultura organizacional ela é formada por comportamentos, hábitos e costumes de um grupo de funcionários. Como é que a gente vai poder dizer que os funcionários de uma empresa são idênticos ao outro? Então, é óbvio que aqui a 11 vai estar falsa. 12. A análise da cultura organizacional é vislumbrada efetivamente nas normas formais e escritas existentes na organização. Falsa. Tanto a cultura como o clima são visualizados na dimensão informal. A dimensão formal é tudo aquilo que é previamente planejado. Hábitos e costumes rotineiros, emoções e sentimentos, eu não consigo ver no planejamento. Eu consigo ver no dia a dia, nas coisas que vão acontecendo espontaneamente, na dimensão informal. Então, ó, falsa a 12. 13. Um servidor que marcou a história do Ministério, sendo citado como exemplo e modelo a ser seguido pelos novos ingressantes, deve ser entendido como exemplo de artefato da cultura organizacional. Perfeito. Um determinado indivíduo marcou a história, ele marcou presença, serve como exemplo, ele é um artefato. Artefatos a gente vai ter pessoas, lugares, gestos, expressões, mascotes, cores, bandeiras. Perfeito. A 13. 14. As culturas organizacionais caracterizam-se mais conservadoras ou mais flexíveis
dependendo da receptividade à mudança de seus valores e de suas pressuposições básicas. Verdade. Cultura conservadora é aquela que não se adapta rapidamente às mudanças. Já as culturas flexíveis, elas se adaptam mais rapidamente. Perfeito. 15. O discurso adotado pelos chefes reflete facilmente a cultura organizacional vigente. Eu te pergunto, digamos que você tem um chefe e ele diga, pessoal, vocês sabem que a gente se preocupa com vocês sabem que a gente motiva, que a gente paga bem, que a gente tem uma empresa maravilhosa. E digamos que na prática é tudo diferente. Você diz, bicho, fuleiragem mentiroso. Tudo que ele está falando, ele está mentindo, não é assim? Então, o discurso de um chefe não reflete facilmente a cultura organizacional vigente. A gente pode dizer que o discurso de um chefe interfere no clima, mas não reflete a cultura em si. Então, falso. 16. A sobrevivência e o crescimento da organização dependem da manutenção intocada de sua cultura organizacional, de modo a fazer frente às mudanças do ambiente externo. O pessoal está falso. Eu não posso dizer que uma empresa vai sobreviver se conseguir manter intocada a sua cultura. Ao contrário, uma empresa vai ter condições de sobreviver se ela tiver capacidade de se adaptar às mudanças. Falsa 16. 17. A cultura organizacional é um dos fatores determinantes do clima organizacional. Perfeito. A cultura interfere no clima, o clima não interfere na cultura. Outra coisa interferente no clima vai ser a subjetividade dos indivíduos. Ou seja, se a pessoa está bem-humorada, se a pessoa está mal-humorada. Outro fator que interfere no clima vai ser também aqui, vamos colocar a dimensão formal, ou seja, mudanças que acontecem, planejamentos que são estabelecidos. Então, a dimensão formal interfere, mas você visualiza na dimensão informal, tá certo? Então, a dimensão formal também interfere no clima. Fatores externos também interferem no clima. Muito bem. Questãozinha 18. Várias formas de aprendizagem, por exemplo, rituais, cerimônias, histórias e mesmo a linguagem utilizada na organização são utilizadas para que a cultura organizacional seja assimilada pelos novos servidores. Perfeito. É só você perguntar, como é que você consegue absorver a cultura do nosso país? Através das cerimônias, festividades, reuniões que vão acontecendo, pois é a mesma coisa em uma empresa. 19. Julgue os itens que se seguem a respeito das novas tecnologias gerenciais das convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. 19. Do mesmo modo que a gestão privada, a gestão pública deve incentivar com total liberdade a iniciativa de seus colaboradores, desde que não contrariem nenhuma proibição expressa na legislação. Pessoal, cuidado. A instituição privada pode incentivar com total liberdade a iniciativa e a criatividade, sempre quando não seja proibido. A instituição pública pode incentivar a liberdade, a iniciativa e a criatividade, sempre dentro daquilo que lhe é permitido. Então, tá falso, não é do mesmo jeito. 20. Atualmente, uma das técnicas mais indicadas para o recrutamento e a seleção de pessoal na iniciativa privada baseia-se na gestão por competências, sendo a mesma técnica indicada para ser utilizada de forma ampla e irrestrita na gestão pública. Falsa, a gente sabe que eu não posso aplicar de uma maneira irrestrita, tem que se adaptar sempre ao sistema. Eu quero utilizar conceitos da instituição privada, da instituição pública, mas adaptamos da realidade da instituição pública. Falsa, 20. 21. Visando ao êxito do processo da reengenharia, propõe-se na organização que seu modelo implementado seja implementado top-down, ou seja, de cima para baixo. Verdade, isso a gente já viu. A reengenharia não importa que seja na empresa como um todo, no departamento ou no processo.
Mas sempre quando acontecer, tem que acontecer de cima para baixo, do tipo top-down. Perfeito. 22. O líder da equipe assume papel preponderante na implementação da engenharia organizacional. Perfeito. E aí eu te dou uma dica. O líder da equipe assume um papel muito importante na engenharia, na motivação, na gestão de conflitos, no planejamento. Então, ó, perfeito. 23. Caso determinado órgão público adote um modelo puro de engenharia, conforme proposto originalmente, deve evitar mudanças radicais. Ao contrário, né? A engenharia adota mudanças radicais. Falso. 24. A decisão sobre se um produto ou serviço prestado na organização pública é ou não de qualidade é do cliente, com certeza. Quem vai estabelecer se o produto ou serviço tem qualidade é o cliente. A qualidade são as características do produto ou do serviço que atendem às necessidades do cliente. Você está mais do que careca de saber. Muito bem. Questãozinha 25. As atividades de garantia e busca da qualidade devem ser consideradas atividades fim da organização pública, sendo a obtenção de certificações e premiações um grande objetivo organizacional a ser seguido. Falso. O fim é o atendimento ao cliente. 26. Considerando pressupostos clássicos da qualidade, como aqueles preconizados por Deming, a organização deve criar entre as unidades organizacionais nítidas separações de espaços e níveis de acesso às comunicações. Pessoal, de acordo com Deming, é necessário separar, aliás, é necessário eliminar as separações, é necessário eliminar as barreiras entre os departamentos e ter uma visão única, uma visão sinérgica, uma visão integrada da empresa. Então, aqui está falso. Giovana, você poderia lembrar para mim quais são os princípios de Deming? Posso, a gente pode estabelecer aqui, olha só. Princípios. Da gestão da qualidade. De acordo com Deming, o que é que ele fala? Ele fala que é necessário eliminar as barreiras entre os departamentos. Ou seja, criar uma visão sistêmica. Criar uma visão sistêmica. Visão integrada da empresa. Ele também fala de eliminar barreiras que impeçam ao indivíduo, ao funcionário, né, de se orgulhar do trabalho. Então ele diz que por mais simples que o trabalho seja, ele é importante para garantir a gestão da qualidade. Então, às vezes, as pessoas se sentem se sentem, como eu vou dizer assim, menos, porque acham que o seu trabalho não é tão importante para a empresa. Pois Deus me disse que não. É necessário eliminar todas essas barreiras que impedem as pessoas de se orgulharem do seu trabalho. Tá certo? É necessário eliminar o hábito do erro. Do atraso. Ele diz que o erro e atraso devem ser ocasionais e não uma prática comum. Deming fala que é necessário instituir a liderança. É necessário ter um bom ciclo de informações. É necessário instituir
o treinamento, a capacitação, o desenvolvimento. É necessário dar espaço à inovação. Não tem medo de arriscar, certo? É necessário procurar sempre evoluir, acrescentar. É necessário instituir o trabalho em equipe. Sabe-se muito bem que o trabalho em equipe tem resultados bem superiores que o somatório do trabalho individual. É necessário também aprender a aprender. E o que é isso? Saber que sempre está disposto a aprender com novas experiências, valorização das experiências, valorização do conhecimento. Eliminar essa prática de sempre trabalhar em cima de exortações, sempre trabalhar em cima de algo. O comprometimento deve ser algo normal. A prática do comprometimento, a prática da lealdade com a empresa, o trabalho árduo, deve ser algo normal. Então é necessário o comprometimento. Tá certo? Muito bem. Inclusive, Deming, ele é contra a administração por objetivos. Ele diz que não é necessário apenas trabalhar em função daquilo. É necessário que o trabalho árduo, o trabalho comprometido, não seja apenas, eu vou alcançar aquele objetivo, parou. Não. Ele diz que deve ser uma prática normal. É óbvio que a gente não está preparado na nossa cultura aqui no Brasil a usar esse tipo de estratégia. Mas é porque eles lá no Japão, eles têm o trabalho como uma realização profissional. Então eles podem se utilizar esse princípio. Tá certo? Muito bem. Então a 26, falsa. 27. Um programa eficaz na administração pública deve ser capaz de, independentemente da iniciativa de cada servidor, ser instrumento de mudança de uma cultura burocrática para uma cultura gerencial. Pessoal, uma vez, um aluno entrou numa polêmica. Pessoal, às vezes a pessoa fica procurando pelo em ovo. Presta atenção aqui. Você acha que uma lei, para que possa ter um bom resultado, ela tem que esperar que 100% das pessoas estejam de acordo com ela? Não. É necessário que uma lei, que um programa de qualidade, independentemente da boa vontade de 100% dos funcionários, ela tem que ter um bom resultado. Pessoal, se a gente for esperar que uma lei tenha resultado com a aderência de todo mundo, nunca vai acontecer. Lei seca. Você acha que não tem gente que não é contra, não, a lei seca? Claro que tem gente que é contra, mas eu tenho que ir atrás da maioria. Então, um programa de qualidade eficaz na administração pública, independentemente da boa vontade, independentemente da iniciativa de cada servidor, ele tem que trazer bons resultados e ter uma transformação de burocracia para gerencial. Tá certo? Se eu for esperar que um programa tenha a aceitação e a adesão de 100% dos funcionários, nunca vou conseguir. Tá certo? Então, a 27, verdadeiro. 28. Os clientes de órgãos públicos que possuem uma gestão tradicional não são vistos com a mesma atenção que é dada a eles no setor privado, pois, caracteristicamente, tais órgãos não obtêm seus recursos diretamente de seus clientes, e a quantidade desses recursos independe do nível de satisfação dos clientes. Infelizmente, né? Infelizmente, na instituição pública, não tem tanta atenção ao usuário como na instituição privada. Por não existe nenhuma relação. Usuário satisfeito, ele compra mais e aí a empresa vai ganhar mais. Então, infelizmente, isso aqui, verdadeiro, não deveria ser assim. Pesquisa desenvolvida pelo governo brasileiro identificou o quê? Dos 7,5 milhões de crianças matriculadas no programa Bolsa Escola, cerca de 140 mil possuem deficiências quanto à frequência. As crianças participantes desse programa devem obter, no mínimo, 85% da frequência em sala de aula, para que as suas famílias tenham direito ao incentivo da bolsa. Tal pesquisa possui a finalidade de identificar as deficiências no programa e, após advertir as famílias,
cortar o incentivo durante um mês, como forma de pressão. Além do mais, o financiamento das escolas está vinculado à quantidade de crianças existentes, o que torna seus dirigentes interessados no aumento da frequência. Considerando o texto acima, julgue o próximo item. O cenário descrito no texto é característico de um governo focado nos resultados. Verdade. Ele não está controlando a priori, ele não está controlando apenas posteriori, ele está em busca dos resultados. Como é que está a frequência? Como é que está a aprovação? Como é que está o índice de satisfação? É um governo focado nos resultados. Giovana, esse texto todinho para essa questão? Pois é, pessoal, mas acontece. 30. Acerca do planejamento, no processo organizacional, assinale a opção correta. A. Previsão, resolução de problemas e plano são sinônimos de planejamento. Resolução de problemas, não. Previsão e plano, sim. Falso. Após a elaboração do planejamento estratégico, as organizações devem elaborar a análise dos ambientes externo e interno, quando identificarão seus pontos fortes e fracos, as ameaças e as oportunidades. Pessoal, cuidado. O diagnóstico, a análise SWOT não é feito após o planejamento estratégico, ele é feito durante o planejamento estratégico. Segunda fase. Então, ó, durante. Falsa B. C. Para que o processo de planejamento tenha foco claro nas necessidades da organização, deve-se restringir ao máximo a participação de unidades organizacionais de níveis hierárquicos inferiores. Ao contrário, pessoal, falso. O planejamento estratégico é um planejamento complexo, que vai ter informações da empresa como um todo. É necessário tomar em consideração a participação dos outros níveis para que a assertividade seja maior. D. Contribuição para o alcance dos objetivos, precedência sobre as outras funções administrativas, maximização dos resultados positivos e minimização das deficiências são princípios gerais do planejamento. Verdade. O planejamento ele acontece antes das outras funções. Primeiro é planejamento, depois é organização, depois direção, depois é controle. Perfeita a letra D. Muito bem. Fase A 31. Desenvolver a competência da comunicação deve ser um objetivo básico dos administradores de organizações e das pessoas de forma geral. A respeito do assunto abordado no fragmento de texto acima, julgue os itens a seguir. 31. Para evitar distorções na recepção da mensagem e impedimentos à sua transmissão, deve-se evitar a ocorrência de fatos geradores de ruídos e de interferências na comunicação. Perfeito, né? Se eu quero evitar distorções na recepção da mensagem e impedimentos à sua transmissão, deve-se evitar a ocorrência de fatos geradores de ruídos e de interferências. Perfeita, 31. 32. Autocrítica e revisão das próprias mensagens, apresentação clara das ideias, estruturação lógica da mensagem, seleção da forma mais elaborada e da linguagem mais sofisticada para a mensagem, são meios para melhorar a comunicação de forma geral. Pessoal, a questãozinha estava perfeita até onde eu disse assim, ó. Seleção da forma mais elaborada e da linguagem mais sofisticada. Lembre-se que a comunicação ela deve ser objetiva, clara e direta. Falso. 33. O encaminhamento de dúvidas ao emissor de uma mensagem a respeito do seu conteúdo é uma forma de feedback. Verdade. Tudo que volta para o emissor, dúvida, sugestão, o que volta vai ser um feedback. 34. A comunicação organizacional, por estar embasada em padrões de escrita e estruturas pré-estabelecidas de mensagem, independe da qualidade da comunicação pessoal. É óbvio que está falso. Primeiro, eu não posso afirmar que a comunicação de uma empresa ela é caracterizada por comunicação escrita. E eu não posso dizer que a comunicação independe da capacidade da pessoa, da habilidade da pessoa de se comunicar. Ao contrário, a comunicação é uma habilidade que deve sempre ser desenvolvida. Tá certo? 34, falso. Por enquanto a gente fica por aqui. Próxima aula a gente continua. Até lá.